Caros alunos do Rubem Almeida, sejam mais uma vez bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Sanches e a gente vai tratar neste vídeo a respeito dos números inteiros. Então, me acompanhe. A primeira coisa que vamos tratar a respeito dos números inteiros é a respeito da reta dos inteiros. Então, observe que a reta dos inteiros ela é formada ao centro pelo zero e para cá, para a direita, isso infinitamente, continua infinitamente. A gente tem os números positivos e os números negativos aqui à esquerda do zero. Então, observe que também o conjunto dos inteiros é infinito também para a esquerda, Então, o segundo item que precisamos compreender é como é que a gente tira conclusões a respeito de quem é o maior entre dois inteiros, Como é que a gente estabelece a comparação entre dois inteiros. Então, também é uma tarefa muito simples. Quando eu observo dois inteiros quaisquer, então o maior é sempre aquele posicionado à direita, à direita na reta dos inteiros. Então, se eu estiver comparando o menos 2 com mais 3, olha só, menos 2 com mais 3, como o mais 3 é posicionado à direita na reta, então o mais 3 é o maior dos dois, então colocaríamos o sinal com a abertura voltada para o lado do mais 3, certo? Abertura sempre voltada para o lado do maior. Então, se eu tivesse outros números, por exemplo, menos 47, menos 94, quem é o maior dos dois agora? Então, observe uma coisa. Se eu continuar aqui para a esquerda, me afastando do zero, teríamos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, eu iria chegar primeiro em quem? No menos 47 ou no menos 94? Eu iria chegar primeiro no menos 47. E continuando aqui para a esquerda, depois é que eu chegaria no menos 94. O que significa que o menos 47 está à direita do menos 94. Portanto, o maior dos dois é o menos 47, a abertura para o lado do menos 47. Então, entre dois inteiros, o maior é aquele posicionado à direita na reta dos inteiros. Tudo bem? Agora, afinal, qual é a necessidade de empregarmos sinais nos números? Por que existem números negativos, afinal? Por que na matemática trabalhamos com números negativos? Então, deixa eu só tirar aqui esta reta. Vejam só. Eu peguei aqui um termômetrozinho. Observe aqui a escala desse termômetro. Então, eu tenho aqui no termômetro a temperatura 0 graus Celsius. E as temperaturas inferiores a 0 graus Celsius são temperaturas negativas. Menos 1, menos 2, aqui já tem menos 10, menos 20, menos 30 graus Celsius. E acima do zero as temperaturas positivas. Então, vejam bem, as duas temperaturas, por exemplo, 30 graus Celsius positivo e 30 graus Celsius negativos são duas temperaturas bem distintas, São duas temperaturas bem diferentes. Então, eu uso o sinal de menos para indicar as temperaturas que são inferiores ao 0 graus Celsius, Então, de forma alguma a gente pode confundir aí temperaturas positivas e negativas, porque são coisas bem diferentes, bem distintas. Ok?
Agora deixa eu falar de outra coisa também bem séria, é a respeito de saldo de uma conta bancária. Olha só, eu tenho aqui um extrato, né, como a gente chama o extrato de uma conta bancária, e aqui a gente tem o valorzinho aqui que já está destacado de caneta, mas eu vou destacar mais uma vez aqui, ó. O valor R$ 23,40, né? Alguém desatento pode pegar esse extrato e falar assim: bom, a pessoa ainda tem um saldo lá em sua conta de R$ 23 que ele pode ainda dispor desse valor para comprar alguma coisa que precise. Mas na verdade, observe que esse saldo é um saldo negativo. O banco resolveu usar como padrão aqui o sinal de menos à direita. Não é assim que trabalhamos na matemática, o sinal de um número vem à esquerda, mas o fato é que esse saldo é um saldo negativo, né? Então, um saldo positivo e um saldo negativo também são duas coisas bem diferentes, né? A gente generaliza falando grosseiramente que um valor que eu tenho é um valor positivo, né? Um valor que eu devo é um valor negativo, né? Então, o que significa esse saldo de R$ 23,40 negativo? Significa que a pessoa aí não tem nada, absolutamente nada na conta e ainda está devendo R$ 23,40, né? Então não é um valor que ela tem, e sim um valor que ela deve. Ok? Então, é outro exemplo de uma situação que você deve estar bem atento ao sinal, né? É bem diferente você ter um saldo positivo e um saldo negativo em uma conta. Ok? Então vamos começar a tratar a respeito de operações. Vamos lá. Vamos estudar agora. Primeiro, antes de operação, vamos ver logo rapidinho aqui o que é módulo de um número inteiro. Então, observem aqui. O módulo ou o valor absoluto, eu posso usar qualquer um dos dois termos. Módulo ou valor absoluto é a distância desse número até a origem da reta numérica. Então, o que a gente chama de origem da reta numérica? É o zero, né? Então, quando a gente fala a distância, significa que é o valor sempre positivo. Então, distância não admite valor negativo, né? Então, módulo é sempre um valor positivo, né? Por exemplo, qual é o módulo de mais 2? É 2. Qual é o módulo de mais 10? É 10. Qual é o módulo de menos 5? É 5. Qual é o módulo de menos 2? É 2. Ou seja, é o número, certo? Sempre positivo, tá certo? Então, a distância do número 2 até o zero da reta dos inteiros são 2 unidades. A distância do 10 positivo até o zero são 10 unidades. A distância do menos 5 até o zero são 5 unidades, né? E a distância do menos 2 até o zero são 2 unidades. Ou seja, na prática, basta você desconsiderar o sinal que o número tiver, tá certo? Adotando sempre o sinal de mais. Então, todos esses valores aqui, ó, são positivos, né? Ok? Então, módulo também é um conceito que é bem simples de ser compreendido, tá certo? Módulo ou valor absoluto. Então, vamos para o próximo item, o quinto item já. Então, vamos começar a falar a respeito de operação com inteiros. Então, vamos lá. Quando a gente estiver tratando de adição e subtração, só existem duas possibilidades para os dois números que vamos operar, né? Ou os dois números têm sinais iguais, ou os dois números têm sinais diferentes, sinais opostos. Quando os sinais são iguais, o que devemos fazer? Deixa eu mudar a cor aqui.
O que devemos fazer quando os sinais são iguais? Devemos somar. E o que mais? Devemos conservar o mesmo sinal que os dois números tiverem, certo? E quando os sinais forem diferentes, devemos fazer o quê? Devemos subtrair e conservar, não é, o sinal do número de maior módulo, né? Então vamos lá. Na letra A eu tenho mais 2 mais 5. Os sinais são iguais ou diferentes? Iguais. Se os sinais são iguais, vamos somar. Então dá 7, né? E esse 7 é um 7 positivo ou negativo? Opa, peraí, deixa eu dar uma melhorada aqui nesse 7. Então esse 7 é um 7 positivo, pois quando a gente soma temos que repetir o mesmo sinal. A mesma coisa acontece na letra B, mais 10 mais 22. Se os sinais são iguais, vamos somar 32 e vamos conservar o mesmo sinal. Na letra C, de novo os sinais são iguais. Então, se os sinais são iguais, eu somo os dois números, dá 9. E esse 9 é negativo, porque quando eu somo eu tenho que repetir o mesmo sinal. Na letra D temos menos 56, menos 12. Mais um caso em que os sinais são iguais. E se os sinais são iguais, devemos somar os dois números. A soma de 56 com 12 dá 68, né? E esse 68 é positivo ou negativo? Negativo. Vejam só na letra E. Na letra E eu tenho menos 10 mais 6. Observe que nesse caso os sinais já não são iguais. Os sinais são opostos, né? Então, se os sinais são opostos, são diferentes, vamos subtrair. Quanto é que dá a subtração? Do maior eu tiro o menor. De 10 eu tiro 6. Dá quanto? 4. Agora, o sinal, quando subtraímos, o sinal do resultado tem que ser o mesmo sinal do número de maior módulo. Quem é o maior dos dois? É o 10. E como o 10 é negativo, então esse resultado aqui também é negativo. Na letra F aqui, a gente tem menos 12 mais 20. Outro caso em que os sinais são opostos, são diferentes. Se os sinais são diferentes, vamos subtrair. Nós subtraindo dá 8, não é isso? Esse 8 aqui é positivo ou é negativo? É positivo porque o resultado deve ter o sinal do número de maior módulo, né? Na letra G aqui, a gente tem mais de uma etapa, né? A gente primeiro tem que perguntar aqui para o 25 que sinal ele tem. Se ele não tem sinal nenhum escrito, é porque ele é positivo, né? Então, aqui, entre eles dois aqui, eu vou ter uma soma, uma subtração. Uma subtração, já que os dois sinais são diferentes. Subtraindo dá quanto? Dá 13, né? Esse 13 é um 13 positivo ou negativo? É um 13 positivo, né? Porque na subtração a gente deve conservar o número de maior módulo, né? Então, vai ficar menos 13, menos 15. Observe que eu repeti o 15 aqui, já que não fizemos nada com ele, né? Então, vamos lá. E agora? Mais 13 com menos 15. O resultado agora dá quanto? Dá 2, né? Por que dá 2? Porque eu subtraí. Porque os sinais são opostos, né? Agora, esse 2 é um 2 positivo ou negativo? Negativo, porque quando subtraímos, temos que conservar o sinal do número de maior módulo, né? Agora, vamos observar aqui na letra H. Olha só, como tem várias etapas, a gente pode ir resolvendo assim por partes. Primeiro, vou resolver menos 18 menos 4, certo? O mais 10 com menos 8. Aí a gente baixa aqui esse mais 20 aqui para ir fazendo por etapas, né, o exercício. Então vamos lá.
menos 18 menos 4, né? Eu vou somar ou vou subtrair? Eu vou somar porque os sinais são iguais, né? Então o resultado aqui dá 22. Esse 22 é um 22 positivo ou negativo? Negativo, né? Agora, mais 10 com menos 8 dá quanto? Dá 2. Por que dá 2? Porque temos que subtrair. E vamos subtrair porque eles têm sinais opostos, né? Esse 2, que é o resultado de mais 10 com menos 8. Esse 2 é um 2 positivo ou negativo? Positivo. Por que positivo? Porque eu tenho que, na subtração, conservar o sinal do número de maior módulo, né? Observe que eu não fiz nada aqui com mais 20, a gente vai baixar o mais 20. Bom, menos 22 mais 2. O que eu vou fazer com eles dois? Somar ou subtrair? Subtrair, o resultado dá 20, né? Esse 20 é positivo ou negativo? Negativo, porque, de novo, quando eu subtraio, tem que conservar o sinal do maior. E agora, baixa o mais 20. Então, observe que agora eu só tenho eles dois, menos 20 e mais 20. Devo somar ou subtrair? Subtrair, subtraindo dá 0. Ok? Então, esse é o resultado da letra H. Tá certo? Bom, vamos tratar aqui a respeito de multiplicação agora. Tá certo? Mas antes de tratar a respeito de multiplicação, vamos ver esses casos assim quando envolver parênteses, né? Então, quando tiver parênteses, a gente precisa primeiro eliminar, não é? Eliminar os parênteses, né? Para eliminar parênteses, a gente vai usar um recurso, né? Que os professores chamam de jogo de sinal, né? Então, olha, mais com mais dá mais com menos dá menos com mais dá menos com menos dá mais. Na prática, você pode apenas lembrar do seguinte: quando os sinais forem iguais, dá mais, e quando forem diferentes, dá menos. Tá certo? Usamos esse padrão para eliminar parênteses. Vamos ver aqui na letra A. Então, ó, na letra A eu tenho esses dois sinais aqui, ó, menos e mais. Se os sinais são diferentes, menos e mais, então dá menos. Então, vai ficar menos 20. Agora, eu tenho mais com mais, sinais iguais. Sinais iguais dá mais 5. Agora, eu tenho mais com menos são sinais opostos, dá menos. Menos quanto? Menos 4. E depois disso, né, a gente pode proceder da mesma forma como já vínhamos fazendo antes, né? Bom, menos 20 com mais 5. Sinais são iguais ou diferentes? Sinais diferentes. Então, eu subtraio, né? Subtraindo, ou seja, do maior eu tirando o menor, dá quanto? Dá 15. Esse 15 é um 15 positivo ou negativo? Negativo. Quando eu subtraio, tem que conservar o sinal do maior, né? E agora baixa o menos 4, né? Então, agora eu tenho menos 15 e menos 4. Eu tenho dois números que têm sinais iguais. Se os sinais são iguais, eu vou somar. Esse resultado dá 19, certo? Esse 19 é positivo ou negativo? Negativo. Opa, e agora vamos tratar aqui da letra B, certo? Sempre proceda da seguinte maneira. Tem um exemplo, não é? Você pode pausar o vídeo, tentar encontrar o resultado aqui antes que eu faça, né? Você pode pausar o vídeo agora, tentar encontrar o resultado. Ok? Então, vamos lá. Olha, fora aqui do parêntese, como não tem sinal nenhum, você considera mais, né? Então, para esse primeiro parêntese, eu tenho mais com menos. Mais com menos dá menos. Menos 8. Certo? Se você tiver dúvida, pode conferir aqui no padrão aqui, que está aqui do lado, tá certo? Mas, basicamente, é só isso. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Agora, eu tenho menos com mais. Menos com mais dá
Menos. Menos quanto? Menos 13, né? E agora, menos com menos. Menos com menos dá mais. Mais quanto? Mais 17. E depois, aqui por último, eu tenho menos com mais, que dá menos. Menos 26. Bom, então vamos lá. Eu posso ir resolvendo da mesma maneira de 2 em 2. Certo? Primeiro eles dois aqui, ó, 8 mais 13. 8 mais 13 dá quanto 8 mais 13? 8 mais 13 dá 21. Afinal, por que eu somei eles dois? Somei os dois porque eles têm sinais iguais. Esse 21 é positivo ou negativo? É negativo. Eles dois aqui, ó, mais 17 com menos 26. Sinais são opostos, né? Se os sinais são opostos, a gente vai subtrair. Ah, professor, mas eu não sei quanto é 26 menos 17. A gente pode fazer a continha aqui rapidinho, aqui, olha. 26 menos 17. Observe que, deixa eu mudar a cor aqui. Esse 6 aqui, como é um algarismo que é menor do que o algarismo que está embaixo, como 6 é menor do que 7, eu trago 1 aqui, portanto, então aqui não é mais 2, é só 1, né? Então aqui eu vou falar 16, né? 16 menos 7, né? 16 menos 7 dá 9. Ok, então vamos voltar para cá e o menos 1 é 0, né? Então, quanto é 17 menos 26? Como os sinais são opostos, eu vou subtrair da 9, né? E esse 9 é positivo ou é negativo? É negativo. Por que é negativo? Porque eu devo considerar o sinal do número de maior módulo. Então, agora ficou menos 21 menos 9, né? Sinais são iguais ou diferentes? Sinais iguais. Como os sinais são iguais, a gente vai somar. Somando os dois, temos 30, né? Esse 30 é positivo ou negativo? É negativo. Quando somamos, devemos preservar o mesmo sinal que tem os dois números. Beleza? Então, na verdade, multiplicação e divisão a gente vai deixar para o próximo vídeo. Eu agradeço muito a atenção de quem assistiu aí o vídeo até o final, tá certo? Aí, se puder, aí, se inscreva aí no canal. Se gostou do vídeo, deixa um like. Então, um grande abraço, gente. Até a próxima. Tchau.